Bom dia, meus irmãos. Que a graça do nosso Deus continue sobre as nossas vidas. Que bom estar mais uma vez aqui com os irmãos. Estamos muito felizes de rever os irmãos, alguns rostos novos que a gente consegue perceber. Nós sentimos saudade dos irmãos. Pode ter certeza que essa igreja, nós temos um profundo carinho por essa igreja e sentimos um profundo carinho dessa igreja por nós, pela nossa família. Então, em nome da minha família, nós estamos muito felizes. Peço aos irmãos que, por favor, abra as Sagradas Escrituras no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 15. Nós já lemos o texto que nós vamos expor. Mateus capítulo 15, dos versículos 21 ao 28. Mateus 15, versículo 21 a 28. Que o Senhor nos instrua e nos ajude a entender a sua palavra mais uma vez. Meus irmãos, em toda a história, algo que ficou sempre apontado, à primeira vista, de maneira um pouco mais sutil, mas isso foi ficando cada vez mais claro, é que o povo de Deus, a igreja invisível de Deus, ela nunca foi caracterizada por uma etnia específica. Ou seja, desde os primeiros textos, lá de Gênesis, algo que já fica apontado é que o povo de Deus está espalhado por toda a terra, e não apenas em Israel. Nós podemos citar, por exemplo, um vislumbre disso lá em Gênesis, no capítulo 12, onde Deus diz, ou declara a Abrão, que através dele, as famílias, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E essa bênção, inclusive, é vista de maneira ainda mais clara, quando o profeta Jonas vai pregar em uma cidade, Nínive, e toda uma geração de ninivitas se arrepende dos seus pecados e se volta para o Senhor. E por que eu começo com essa reflexão a respeito de outros povos que são contados como fazendo parte do povo de Deus? Note, o objetivo aqui de Mateus é escrever um evangelho, e em primeiro lugar o seu objetivo é de mostrar aos judeus que Jesus é o Messias. Tanto que, como o Dr. R.C. Sproul vai afirmar, Mateus ele usa mais citações do Antigo Testamento do que todos os outros evangelhos juntos, ou seja, ele quer falar aos judeus. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, quando nós olhamos para algumas passagens mais de perto, parece que Mateus ele se dedica a mostrar também que o povo desse Messias não está confinado aos judeus, ou limitado aos judeus. Nós observamos isso, por exemplo, no capítulo 8 de Mateus, quando ele relata que um centurião romano vai até Jesus. E Jesus diz que não achou fé como aquele centurião romano. Novamente, no capítulo 12, Mateus registra a fala de Jesus, dizendo que um dia, naquele grande dia, os ninivitas estariam no julgamento dos judeus daquela época. Ou seja, há uma clara intenção de Mateus e também de outros autores bíblicos de mostrar o plano redentivo de Deus, que nesse plano redentivo de Deus, a igreja invisível do Senhor, ela nunca esteve limitada a uma só etnia. Acontece, meus irmãos, que no texto que nós lemos na liturgia, vai demonstrar essa mesma ideia. Veja que no início do capítulo 15, Jesus ele tem um embate muito sério com alguns fariseus e escribas. Na ocasião, aqueles homens questionam Jesus o motivo dos discípulos não lavarem as mãos antes de comer. E isso até parece uma cobrança justa em termos de higiene. Mas o problema é que os fariseus não estavam preocupados com a saúde dos discípulos, ou com a higiene dos discípulos. Eles, na verdade, estavam fazendo uma cobrança religiosa. Uma cobrança religiosa a fim de, inclusive, pegar Jesus em algum erro. Acontece que essa lei, ela foi criada pelos rabinos, ela consta num documento antigo chamado Mishnah, mas ela não consta na lei de Moisés, ela não consta no Pentateuco. Ela foi criada para isso. Ela foi criada pelos rabinos. E por causa disso, então, Jesus ele tem esse embate com aqueles judeus.
E ele vai dizer que o que contamina o homem, como nós acabamos de ler, não é o que entra, mas o que contamina o homem é o que brota do coração e se corporifica fisicamente, como vai explicar o Dr. David Powlison. Ou seja, não é a oportunidade que faz o ladrão. O desejo de roubar, o desejo, uma cobiça nasce do coração, e então ele corporifica esse desejo de pecado no ato do roubo. Por causa disso, então, Cristo tem essa discussão com os fariseus. Mas depois desse momento, logo na narrativa seguinte, Jesus parece que ele quer descansar um pouco. Marcos, no capítulo 7, vai afirmar que Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas o curioso, meus irmãos, é que ele vai descansar justamente em uma terra estrangeira. A terra de Tiro e Sidom ficava ao norte e ao oeste da Galileia. E nessa terra estrangeira, uma mulher estrangeira, uma cananeia, fica sabendo que Jesus estava lá. E vamos lembrar quem são os cananeus, aqueles descendentes de Cã, que foram amaldiçoados pelo pai de Cã, Noé, e essa maldição consistia em que a descendência de Cã seria subjugada pelos descendentes de Sem, o outro filho de Noé. Por isso, inclusive, que Deus chama um certo semita, chamado Abrão, para gerar um povo que conquistaria a terra de Canaã, dos descendentes de Cã. E essa mulher, descendentes dos cananeus, ou seja, uma inimiga natural dos judeus, essa mulher vai até Jesus, porque a sua filha está endemoniada. Então, perceba o cenário aqui. Jesus discutiu com os judeus, o povo que se achava exclusivo para a salvação, e depois disso, Jesus vai para uma terra estrangeira e conversa com uma mulher estrangeira. E é nesse contexto, meus irmãos, que uma pessoa aparentemente de fora da igreja, de fora dos judeus, essa pessoa, na verdade, vai se mostrar como sendo mais cidadã do céu do que os próprios religiosos daquela época. Eu convido os irmãos rapidamente a nós vermos e aprendermos com essa mulher como um eleito de Deus se aproxima do Senhor. Você sabe como que um eleito de Deus se aproxima de Deus? Um primeiro ponto é que um eleito de Deus, ele se aproxima do Senhor reconhecendo o verdadeiro Deus. Meus irmãos, embora o cristão ele diga que o seu verdadeiro Deus é o Senhor das Escrituras, na prática, nem sempre é isso que nós temos observado. E a grande questão é que esse não é um problema novo. Veja, Mateus ele quer chacoalhar os corações dos judeus que iam ler esse texto aqui. Ele acabou de mostrar que os judeus não estavam reconhecendo Jesus como Filho de Deus. E mais, ele acabou de mostrar que eles estavam interrogando Jesus a fim de pegá-lo em algum deslize. Acontece que logo na sequência, Mateus mostra uma mulher estrangeira, de uma terra estrangeira, justamente proferindo a maior verdade do universo. Uma verdade que aqueles judeus, os escolhidos, justamente eles, não enxergavam. No verso 22, ela diz: Senhor, filho de Davi. E isso, meus irmãos, é extremamente importante. O povo sabia, por exemplo, que há mais ou menos 700 anos atrás, o profeta Isaías já havia dito, no capítulo 9, que o Messias reinaria sobre o trono de Davi. Ou seja, ele seria da linhagem de Davi. Por isso mesmo, Mateus ele vai começar a sua obra com uma genealogia, mostrando que Jesus era descendente de Abraão e de Davi. Então, de alguma forma, essa mulher cananeia ouve falar de Jesus e crê que aquele homem é o Messias. Ele é o Filho de Deus prometido. E já que ela está com um problema impossível para o homem resolver, ela então vai até Jesus. Porque o Filho de Deus pode resolver. O Filho de Deus pode socorrê-la. E veja, meus irmãos, que a forma como ela se dirige é muito mais do que apenas um modo de tratamento bonito.
a forma como ela se dirige a Jesus, logo de cara, já proclama, já confessa aquilo que ela acredita. Ela sabe muito bem com quem ela está falando. Mas ainda há um ponto curioso, um outro ponto curioso aqui desse texto. Essa mulher não apenas chama Jesus por um título messiânico, mas ela também o trata como Senhor. Ela o adora, como mostrado no versículo 25. Mas como assim? Qual a relevância disso? Meus irmãos, você vai concordar comigo que nós somos especialistas em ser irônicos. Ou, no mínimo, nós somos muito bons em dizer uma coisa e agir de forma totalmente o contrário. Nós temos, por exemplo, um exemplo disso, lá em Lucas, no capítulo 12. Jesus está ensinando para a multidão, então alguém se levanta e diz: mestre, e veja a forma de tratamento. Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. E à primeira vista não há nada de errado com essa fala, mas a verdade está tudo errado. Porque primeiro ele diz, mestre, se referindo a apenas o status ou a autoridade de Jesus para ensinar. Mas o mais irônico de tudo é que logo após ele dizer que Jesus é o mestre, ele dá uma ordem a Jesus. O verbo ordena ao meu irmão, está no imperativo. Ou seja, aquele homem até disse que Jesus é o mestre, mas ele se comportou, na verdade, como se ele fosse o mestre e Jesus devesse obedecê-lo, tivesse que obedecê-lo. Ele disse uma coisa e agiu de forma contrária. Sabe quando nós repetimos algumas vezes, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Rei, Jesus é soberano sobre a minha vida, mas as nossas ações mostram o contrário? Jesus é o Senhor até aqui, daqui para cá, sou eu quem mando. Jesus não tem que meter o bedelho no meu casamento. Eu não aceito Jesus interferir na educação dos meus filhos. O que Jesus tem a ver com os meus negócios? Não. Domingo, ok. Domingo, culto, igreja, ok. O restante da semana, à parte. Dizemos uma coisa e agimos de forma diferente. Com essa mulher não foi assim. Porque o próprio Jesus Cristo vai dizer no verso 28, ó mulher, grande é a tua fé. A palavra grande aqui vem do original grego mega. E ela traz a ideia de algo fora do comum, tanto em escala de magnitude, efeito e grau. Ou seja, essa mulher confessou com todo o seu coração de que aquele homem era o Filho de Deus. E ela não declarou isso porque é bonitinho. Ela não declarou isso porque está na moda colocar no Instagram que Jesus é o nosso Rei. Ela realmente creu com todo o seu coração que Jesus é o Filho de Deus. Ela se aproximou, professou e adorou, enxergando a realidade, que Jesus era o Senhor. Meus irmãos, nós somos levados então a meditar se o que nós declaramos sobre o Senhor, se isso tem refletido de fato na nossa vida prática. Jesus é o chefe maior da sua família? Jesus é quem reina, por exemplo, nas suas finanças? Você professa e vive aquilo que professa? Nós vimos então que o eleito de Deus, ele chega ao Senhor reconhecendo o seu verdadeiro Deus, o verdadeiro Deus de sua vida. Agora nós veremos por fim que o eleito de Deus também reconhece a sua verdadeira incapacidade. E antes de nós entrarmos aqui no texto, eu preciso que você entenda uma coisa, porque senão você pode ter dificuldade em entender esse ponto. Nós estamos diante de um texto sobre alguém que entendeu
que ela precisa desesperadamente do nosso Deus. Note, não é Deus quem precisava dela. Na verdade, Deus não precisa de nós para absolutamente nada. Somos nós que precisamos de Deus para absolutamente tudo. E isso tem que ficar muito bem claro agora. E deixe-me explicar melhor o problema com essa questão aqui. Hoje em dia é muito fácil nós encontrarmos teologias, igrejas, que buscarão colocar você em um status que a Escritura não coloca. Nós temos, por exemplo, a chamada teologia coaching, onde o ambiente parece mais uma sessão de autoajuda, onde tudo é preparado para que você dê vazão aos seus sentimentos, e enquanto isso tem alguém aqui na frente dizendo, por exemplo, que o único capaz de impedir os planos de Deus para a sua vida é você mesmo. Ou seja, você é o centro. Mas antes disso, nós tínhamos em evidência a teologia da prosperidade. E alguns são levados a acreditar que elas merecem tudo de bom e do melhor deste mundo. Afinal, somos filhos e filhas do rei. Então, você pode determinar a cura, você pode determinar o dinheiro na sua conta, você pode determinar a prosperidade financeira, ou seja, você é o cabeça e não cauda. Antes disso, nós tínhamos, por exemplo, os epicureus, que acreditavam que até Deus ou os deuses criaram os homens, sim, mas o homem ele tem a finalidade de procurar a felicidade, a tranquilidade da sua alma e um mundo sem dor. Essa é a meta, esse é o nosso objetivo. Portanto, Deus está distante, mas a sua felicidade depende de você. Muito antes disso, em Gênesis, nós temos os descendentes de Caim, que como forma de rebeldia a Deus, começaram a construir uma torre do tamanho dos seus egos. Eles queriam se tornar célebres, porque afinal, você nasceu para alcançar o topo. Por fim, chegamos em Adão, que por causa do seu pecado de querer ser igual a Deus, toda a criação foi amaldiçoada. E como se não bastasse, desde então, o homem sempre tem buscado se colocar no centro, como se tudo fosse para ele e por ele. Portanto, você é o Deus de sua vida. E por que eu fiz esse rápido passeio por esses pensamentos, voltando até Gênesis? Perceba o padrão. Em todos esses exemplos, Deus é colocado à margem de nossas vidas e o homem é colocado no centro. Na teologia coaching, Deus coloca no centro o homem. Na teologia da prosperidade, Deus é o banco financeiro do homem. Nos pensamentos gregos, Deus não se importa com o homem. No evento da Torre de Babel, Deus não é tão grande assim quanto o homem. E no Éden, o homem se pergunta, por que eu não posso ser Deus também? Entenderam o padrão? Ok, mas o que isso tem a ver com o nosso texto? Meus irmãos, é simples. Ao passo que o homem, naturalmente, ele se coloca como o mestre, o Senhor, e Deus é colocado à parte como um servo. Essa mulher vai até Jesus com um pensamento totalmente contrário. Essa mulher vai até Jesus consciente de que ela não era Deus e de sua vida coisa nenhuma. Ela não era nada diante de Deus. Ela vai até Jesus totalmente consciente da sua incapacidade. E ao mesmo tempo, ela está totalmente consciente da absoluta capacidade de Cristo Jesus. E veja que para mostrar isso, aparentemente, à primeira vista, Jesus ele foi assustadoramente duro com essa mulher. Primeiro ela clama pelo Senhor no verso 22, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus à primeira vista ignora, no verso 23. Os discípulos parecem até que ficam constrangidos com aquilo e pedem que Jesus faça alguma coisa, mas Jesus diz algo que parece surreal.
No verso 24 ele diz que ele não veio, ou na verdade ele veio somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não faz parte da minha missão. E aqui a grande maioria dos estudiosos vão dizer que Jesus está se referindo aqui à sua missão redentiva. Ele deveria vir para os seus, e os seus não receberiam. Mas perceba, Mateus parece que monta aqui uma armadilha literária para o judeu que fosse ler esse texto. Imagine um judeu daquela época lendo até aqui no versículo 24, onde Jesus falando, olha, eu vim para a casa de Israel e não para os estrangeiros. O judeu pensaria, isso mesmo, que rabi ortodoxo. Parabéns, Jesus de Nazaré. A palavra de Yahvé é para o povo escolhido, para os descendentes de Abraão. Só que o texto segue. A mulher então consegue chegar perto de Jesus, o adora e clama novamente no verso 25. Senhor, socorre-me. E perceba que a partir daqui, meus irmãos, Jesus não está falando mais com os discípulos. Agora a conversa é só entre ela e Cristo. Agora é só entre Jesus e ela. E Cristo já está começando a trabalhar algumas coisas aqui no coração dela, dos discípulos e dos judeus em geral que iriam ler essa história. Ele diz no verso 26, olha, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Você entendeu o que Jesus disse aqui? É como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu não posso deixar de abençoar os filhos de Israel para abençoar uma estrangeira que é comparada a um cachorrinho. Por que eu deveria fazer isso? Meus irmãos, imagina Jesus dizendo uma coisa dessas para muitos nos dias de hoje. Nós que somos acostumados a ver, agir, comer, falar e ouvir apenas o que queremos. Nessa época que, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, basta que você cancele uma assinatura, mude de aplicativo, deixe de seguir tal pessoa, e se for alguém da sua família que falou algo que você não gostou de ouvir, basta que você derrame a sua ira quase divina sobre eles. Então imagine, nesse mundo de semideuses que nós vivemos, Jesus chegando para você e dizendo, olha, existem outras pessoas que precisam muito mais de mim agora do que você. E a sua necessidade, ela é pequena perto da salvação dos perdidos. É como se fosse um cachorrinho pedindo migalhas, pedindo pão. Não. Eu não quero esse Jesus aí, não. Eu não quero saber dessa igreja aí que não coloca as minhas necessidades como prioridade. Eu não sou obrigado a ouvir tamanho desaforo. Não. Essa é a fala. Essa seria a fala de alguém que se acha muito capaz. Mas essa mulher faz o contrário. Veja o que ela diz no verso 27. Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Meus irmãos, ela publicamente está dizendo, sim, Senhor, eu não sou nada diante de Ti. Mas o meu único socorro, a minha única esperança é o Senhor. Meus irmãos, o sentimento dessa mulher aqui, ela se parece muito com a do publicano, lá de Lucas, no capítulo 18, que orando, ao longe, batia no peito, dizendo, sê propício a mim, pecador. Eu sei que eu quebrei a Tua lei, Senhor. Eu sei que eu não mereço nada, mas tem misericórdia de mim. Meus irmãos, o que é a genuína conversão? A genuína conversão é quando o Espírito Santo move o coração do homem morto espiritualmente. Então ele entende que Deus é santo,
ele entende o que é pecado, ele percebe que é pecador e que o salário do pecado é a morte. E a única coisa que o homem pode receber sem Cristo é a sua justa condenação. Então, nesse momento, o eleito de Deus percebe essas coisas e ele fica impactado. Ele mal consegue processar essa notícia apavorante. Mas então vem a boa notícia. Escuta. Existe alguém, existe um homem-deus, chamado Jesus de Nazaré, o filho de Davi. E só há salvação, só há socorro nele, só nele. Foi o que aconteceu com essa mulher. É o que acontece com o eleito de Deus. Meus irmãos, não existe conversão se você acha que Deus é o seu servo. Não existe conversão se você ainda quer comandar a sua vida. E aqui, partindo para a conclusão, o eleito de Deus, então, ele possui duas características. Primeiro, ele reconhece o verdadeiro Deus de sua vida, e ele reconhece isso não apenas da boca para fora, mas de dentro para fora. E segundo, ele reconhece a sua verdadeira incapacidade diante de Deus. Incapacidade de se salvar, incapacidade de alcançar algum favor merecido do Senhor. Ok, entendemos essas coisas. Entendemos que nós devemos confessar e viver a verdade de que Jesus é o nosso Senhor e de que nós somos totalmente dependentes dEle. Ok, mas como eu faço isso? Como? E aqui eu quero me dirigir primeiramente a você, cristão. Você quer que Cristo de fato seja o Senhor da sua vida e não somente da boca para fora? Comece estudando como o seu Senhor quer que você viva e pratique os mandamentos dele. Comece estudando as Escrituras. De que forma, afinal, o Rei dos Reis ordena que eu viva? Esposas, mulheres, o que o Deus que você professa publicamente, o que ele diz sobre as suas responsabilidades como servo de Deus? Quando você estudar as Escrituras, por exemplo, você vai perceber que o Senhor requer que você ame a Deus acima de todas as coisas. Que você seja uma ajuda de Deus ao seu marido, uma auxiliadora. O Senhor requer, por exemplo, que você aconselhe no Senhor as irmãs mais novas da congregação. E aí? Você professou aqui na frente que a sua vida é moldada por Cristo. Vai ser só da boca para fora ou... Os homens, os maridos, como o Senhor que você professa, ordena que você viva. Ao estudar as Escrituras, você verá que Deus requer que você ame ao Senhor acima de todas as coisas. Acima do trabalho, acima dos seus gostos, acima inclusive da sua família. O Senhor ordena que você seja justo nos seus negócios, que você seja paciente, que você coloque a sua vida diante do Senhor. E aí? Vamos ficar só no discurso ou vamos fazer alguma coisa a respeito? Os filhos. O Senhor ordena a vocês que obedeçam os seus pais no Senhor, que honrem os seus pais. Procurem crescer não somente em inteligência, mas em sabedoria do Senhor. Como é que vai ser? E agora eu me dirijo a você que porventura ainda não professou Cristo Jesus como o Senhor, o seu Senhor e Salvador da sua vida. E eu preciso te dizer, eu sou obrigado a dizer, porque as Escrituras me mandam dizer. Até hoje você viveu para satisfazer as suas vontades.
E eu não estou me referindo a algum trabalho ilícito. Você trabalha para ganhar dinheiro, para satisfazer as suas vontades. Você estuda para ter uma vaga na sua profissão, na profissão que você quer, para fazer aquilo que você quer. E aos olhos desse mundo, você até pode ser uma pessoa esforçada, honesta, trabalhadora. Mas escute, se Cristo não for o Senhor da sua vida, se você não fizer como essa mulher, como o publicano e tantos outros, se prostrando diante do Filho de Davi, não haverá esperanças. E você sabe muito bem dos pecados que você tem cometido. E deixa eu te dizer algo chocante, Deus também sabe. Portanto, se arrependa. Se arrependa e se proste aos pés de Cristo. E no final, meus irmãos, a declaração que nós devemos fazer nessa manhã é parecida com essa. Senhor, eu não sou nada diante de Ti. Nada. Mas pela graça, Senhor, tem compaixão, tem misericórdia de mim, Senhor. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é tão viva e eficaz, ó Deus, e fala conosco. Ó Deus, nos perdoe por todas as vezes, Senhor, que nós declaramos, professamos, publicamos, ó Deus, que o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, o Senhor é que manda nas nossas vidas, mas, ó Deus, nos perdoe por todas as vezes que agimos, ó Deus, de forma contrária. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nós sabemos, ó Deus, muito bem, que diante do Teu poder, da Tua majestade, ó Deus, nós não somos nada. Mas é pelos méritos de Cristo, ó Deus, que nós nos achegamos ao Senhor e pedimos, tenha misericórdia de nós. Nos dê um coração, ó Deus, mais servos. Nos dê um coração, ó Deus, em que de fato e de verdade coloca o Senhor como prioridade. Coloca o Senhor como centro, ó Deus, do nosso coração. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Em nome de Jesus.